A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, equivalente ao Copom aqui no Brasil, isso lá na economia norte-americana, mostrou que há uma preocupação do comitê com relação à persistência da inflação. Ou seja, toda uma política monetária adotada até agora, ela não está surtindo o efeito desejado, principalmente levando-se em conta dados recentes divulgados sobre a atividade econômica nos Estados Unidos, que mostram, de alguma maneira, que a economia americana está em expansão. Junto com essa expansão, nós temos aí uma taxa de desemprego mais baixa, ou seja, um nível de empregabilidade alto, gerando empregos, consequentemente mais renda significa maior demanda. E essa maior demanda frente à oferta tende a fazer com que os preços subam, ou seja, há uma tendência, de que a inflação ela continue crescendo muito além daquilo que seria o desejável por parte do Banco Central norte-americano. Essa leitura necessariamente vai exigir, de acordo com o Fed, uma política monetária mais contracionista. O que a gente pode entender por essa política monetária contracionista? Ou seria a manutenção da taxa de juros no atual patamar, 5,5%, sem descartar a possibilidade de uma eventual alta até o final do ano. Tudo isso para quê? Para que a inflação possa convergir à sua meta especificada em 2%. A grande pergunta que se faz sempre é: de que maneira essa leitura do Banco Central norte-americano sobre a atividade econômica americana pode afetar a nossa economia aqui no Brasil? Toda vez que há esse tipo de decisão, principalmente no que diz respeito a uma política monetária contracionista, isso repercute negativamente sobre a nossa economia. Por quê? Porque, via de regra, principalmente o capital estrangeiro tende a sair do país, elevando a taxa de câmbio, consequentemente aumentando o custo de produção, no nosso caso especial. Entretanto, à medida que essa ata foi divulgada, a leitura que se faz daquilo que está acontecendo no Brasil, de alguma maneira, nos preocupa. Por quê? Porque há claramente um desajuste fiscal muito forte. E, levando-se em conta que a reforma tributária é um processo lento e pode ser até traumático nos próximos períodos, então isso faz com que a preocupação do mercado se potencialize. Tanto é que bolsa cai, taxa de câmbio tende a subir, e as consequências desses movimentos faz então com que, de alguma maneira, o nível de investimentos caia. Principalmente no que diz respeito a esse desajuste fiscal. O governo havia prometido um déficit zero para esse ano e agora ele começa a dar as sinalizações de que dificilmente ele conseguirá cumprir essa meta, já antecipando um eventual déficit. Ora, nós sabemos que um déficit nas contas públicas implica em menos recursos disponíveis para investimentos no setor privado. À medida que o nosso país já carece de uma infraestrutura melhor, então tudo isso acaba criando uma condição um pouco preocupante com relação não só à economia brasileira, como a essa capacidade do poder produtivo da economia se recuperar. Tudo isso, de alguma maneira, acaba pressionando preços, ou seja, começa a entrar no radar a perspectiva de um aumento da inflação. E aí, consequentemente, e não poderia ser diferente, a perspectiva ou a grande preocupação do Banco Central brasileiro é com relação à taxa de juros Selic, que dentro de todo esse cenário, muito provavelmente permanecerá no patamar em que se encontra e, eventualmente, dependendo da força ou da influência desse cenário descrito, possa fazer com que a taxa de juros Selic venha aumentar nos próximos períodos.